Sinceramente, fica muito difícil acreditar no que estamos vendo. Cada dia que passa é uma surpresa. Aquele Ciro Gomes, que ficava falando nas redes sociais contra o PT e o Lula, deve ter sido abduzido, levado para outro planeta, para Alpha Centauri, ou até mesmo para uma galáxia bem distante. No lugar dele, foi colocada uma entidade, um espírito, ou um extraterrestre na réplica do corpo dele, porque não é possível que estamos falando da mesma pessoa. Por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. O que vemos é duro e cômico ao mesmo tempo. Políticos vira-latas, na cara dura mesmo. Esse é o espelho da velha política nacional. É difícil de separar o joio do trigo quando se olha numa cesta com os mesmos nomes do passado. Senhor Ciro Gomes, que papelão, hein? Disse que ia se retirar da política e deu o último tiro. Porque depois dessa, não há mais ninguém no mundo que possa acreditar em suas palavras. É impressionante a cara de pau com que este senhor vai olhar para os eleitores de agora em diante. Um sujeito que parecia estar renascendo das cinzas, convencendo o mundo de que não fazia mais parte das tramóias da política brasileira, chegou a colocar o dedo, sem receio algum, na cara dos culpados. O Lula virou um chefe de quadrilha. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão, eu estava lá, você lembrou? Eu vou repetir, eu estava lá. Eu vi o Lula se corrompendo. O que é isso? Se o Lula é o chefe da quadrilha dos ladrões, como ele mesmo disse, então esse senhor Ciro Gomes é o que agora, ao se juntar ao Ali Babá? Se um cara diz que viu o outro se corromper, que acusou os filhos do chefe de roubarem e enriquecerem ilicitamente, que o PT roubou e que ainda pretende roubar para sempre, que destruiu o país, nas próprias palavras, e agora decide se juntar aos que ele acusou de criminosos, mesmo sabendo dos verdadeiros propósitos, não seria o senhor Ciro farinha do mesmo saco? Ao que parece é muito grave, pois quem acusou esteve com más intenções o tempo todo, como no tempo em que dizia que não conhecia o Foro de São Paulo. E nós mostramos aqui ele mesmo dizendo que participou das reuniões do grupo por diversas ocasiões. É por isso que Ciro Gomes nunca saiu do terceiro lugar. Quem o conhece bem não vota nele. Ainda mais agora que o mundo conta com a internet, onde tudo ficará gravado. Não seria melhor ele ter contestado e mesmo até saído do partido? Assim mostraria força de caráter, integridade de homem sério e respeito pelos eleitores que ele se dirigiu com as devidas acusações. Mas ao contrário, esse eterno candidato fracassado só sabe chamar quem o contesta de babaca. E talvez alguns brasileiros sejam mesmo babacas por acreditarem que esse pudesse ser algum dia a terceira via. A mentira está viva na boca desses políticos inescrupulosos. Durante os debates, Lula, por exemplo, chamou Bolsonaro de mentiroso. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta, que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora. Opa! Mas o segredo de se contar uma mentira, segundo um mentiroso, é acreditar que ela seja verdade e repetir muitas vezes até que outros se convençam do mesmo. O Lula disse que não mente e que não há uma viva alma neste mundo mais honesta do que ele. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22, porque eu andava do Parque Bristo até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, Paca, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. Tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro. Mas não foi o mesmo Lula quem disse que nunca usou uma arma na vida? Eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma.
Mentem e mentem muito, do mesmo jeito, negando até a morte, chegam a contestar os instrumentos da lei, dizendo que todas as delações premiadas foram mentiras, que a Odebrecht, por exemplo, não liberou dinheiro para propinas, mesmo com o dono da empreiteira revelando que mais de 300 milhões de reais da companhia foram alocados para a corrupção. Não adianta, a cara é dura como madeira de carvalho. Mas tem brasileiro que gosta de ser enganado. Aqueles que são que nem cavalo de carroça, que só enxergam de um único ponto de vista. São os que sofrem de cleptomasoquismo, que é o prazer em ser roubado. Até quem foi para o exterior fugindo da vida ruim que os governos anteriores proporcionaram, votaram no mesmo partido que os forçou a sair do país. Quem vai entender isso? São palavras que talvez desagradem, mas aqui nós só falamos de provas e não conjecturas. Se o atual presidente tivesse algo negativo para mostrar, nós estaríamos aqui para bater na cabeça dele também. Mas ao contrário, temos números que comprovam o crescimento da economia, da redução dos crimes violentos e do Auxílio Brasil, que pode acabar com a fome dos mais necessitados. Genocídio, Marielle, milícia, onde estão as provas? Mas o que foi mostrado pela Lava Jato, nada foi inocentado, não se engane. E ninguém disse que as provas eram falsas. Agora só mais uma pergunta. Lula já foi presidente deste país? Porque ele fala como se nunca tivesse sido. Em reunião com os franciscanos, disse que a educação vai ser prioridade máxima no país. E a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, nós vamos cuidar da educação, porque é a partir da educação que a gente vai transformar o povo brasileiro. Uou! Mas ele já esteve eleito por 2 vezes e a Dilma 1 vez e meia. Foram 14 anos no poder. E por que não fizeram para a educação o que estão prometendo hoje? Depois de 14 anos, por que não fizeram? Quando Fernando Haddad deixou o Ministério da Educação, o brasileiro sabia ler, mas não conseguia interpretar um texto. Um desastre da educação. Existe um ditado que diz o seguinte: quem nasce para lagartixa nunca chega a jacaré. Pense de que lado você está. Muito obrigado e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.